Na aula passada, nós vimos a técnica imagem das imagens. E seguindo com as práticas que tinham como objetivo refletir sobre o mundo ao nosso redor, como ele nos toca e nos afeta e, consequentemente, como afetamos o mundo, eu busquei discutir com as mulheres no espelho os papéis que nós assumimos em nosso cotidiano, acessando memórias coletivas que porventura denunciassem situações de opressão. Nos encontros em que abordamos as memórias coletivas, o aquecimento sobre o tema a ser abordado visava despertar recordações sobre o cotidiano das participantes e se deu através do exercício Memória, lembrando ontem. Essa técnica compõe a 5ª categoria de jogos e técnicas do teatro do oprimido, Memórias dos Sentidos, e relaciona memória, emoção e sentido. As mulheres foram convidadas a se sentar calmamente, buscando um estado de relaxamento. Com os olhos fechados, deveriam mexer lentamente cada parte de seus corpos, tomando consciência de cada uma dessas partes isoladamente. Em seguida, eu pedi que se lembrassem do que havia acontecido na noite anterior, às 19 horas, fazendo um percurso até o momento em que elas foram dormir. Cada detalhe deveria vir acompanhado de sensações corporais, como gosto, dor, sensações do tato, formas, cores, traços, sons, melodias. Eu pedi que descrevessem mentalmente, com o máximo de detalhes, o rosto da primeira pessoa que viram ao acordar, os detalhes do quarto onde dormiram, da sala onde tomaram café. Finalmente, solicitei que fizessem um percurso até o momento em que chegaram à casa Senhor Tito, um percurso mental. Em seguida, que se lembrassem de onde estavam naquele exato momento, quem estava do seu lado, como as colegas estavam vestidas, quais objetos haviam na sala. Essa técnica solicitava que as mulheres deixassem que seus sentidos fossem afetados pelas recordações e pelo estado de concentração em que estavam. Pode-se dizer que elas seguiram as orientações, percorrendo um trajeto mental, desde o dia anterior até aquele momento do encontro. É possível averiguar com mais detalhes as respostas das mulheres à proposta quando os seus corpos se movimentavam. Pelas fotos deste encontro, nós podemos afirmar algumas coisas. Teresa de Benguela se manteve de olhos fechados durante a prática e preferiu não usar a venda que eu tinha oferecido. Dentre outros momentos, eu destaco alguns movimentos corporais. Ela moveu a cabeça para o lado, para baixo, também manteve a cabeça ereta, fixa para frente, com um semblante sério, porém tranquilo. Ela tocou o ombro direito com a mão esquerda, cruzando o braço esquerdo à frente do corpo. Sua cabeça se abaixou e o seu rosto assumiu um semblante de dor. Ela também se abraçou na altura da cintura e esboçou um leve sorriso. Ainda tocou o queixo com 2 dedos, enquanto seu rosto parecia pensativo. Nise da Silveira iniciou a prática teatral com os braços relaxados, repousados sobre as pernas, todas elas estavam sentadas. A sua cabeça recostada para trás e seus olhos estavam vendados, e o seu movimento corporal partiu da cabeça, que se ergueu como se fixasse algo à sua frente. Em seguida fez um movimento diagonal para o alto e suas mãos se uniram, tocando levemente o queixo. Sua cabeça se manteve na mesma posição, porém os seus braços descansaram sobre as pernas, com as mãos tocando os joelhos. Mais adiante, os seus braços se ergueram acima da cabeça e as suas mãos se arredondaram como se carregasse algo. Ainda posicionou o punho do braço esquerdo na altura dos olhos e avançou o braço direito na frente do corpo, com mãos e dedos direcionados ao piso,
movendo-os para cima e fazendo um gesto com as mãos que parecia fazer menção ao número 2. Maria Firmina, ao início, estava sentada, com os olhos vendados, com a cabeça ligeiramente inclinada para baixo, os pés cruzados embaixo da cadeira e as mãos sobrepostas em cima das coxas, braços relaxados. E à medida que avançava na condução, a cabeça dela foi pendendo para o lado direito, ainda em diagonal com o piso. Endireitando a cabeça, ela fez um movimento com as mãos, com os dedos fechados, tocando a sua barriga. E mais adiante inclinou-se sobre uma cadeira vazia que estava ao seu lado, apoiando-se com o cotovelo esquerdo. Suas mãos, ainda unidas, tocavam a coxa esquerda, e logo sua mão direita deslizou, tocando seu braço esquerdo. Estes são alguns exemplos de como as mulheres partiram de movimentos mentais, de suas recordações, para movimentos corporais, deixando que seus corpos se afetassem e reagissem a elas. Outras companheiras aparentemente mantiveram-se imóveis. Os seus corpos permaneceram com a mesma postura durante toda a prática, porém, os seus semblantes se alteravam em alguns momentos. Movimentos sutis que só foram percebidos por mim posteriormente analisando os registros fotográficos deste encontro. Outras fizeram movimentos pontuais, permanecendo imóveis na maior parte do tempo do exercício. Através da técnica memória, lembrando ontem, as mulheres despertaram sensações corporais a partir de recordações de seu cotidiano. Devido ao trajeto que sugeri que percorressem, partindo do âmbito doméstico, passando pela rua, até chegar à casa Sr. Tito, elas ocuparam diferentes papéis: mães, filhas, irmãs, donas de casa, trabalhadoras, consumidoras, tias, ex-mulher, ex-namorada, mulheres. Estes papéis se refletiram em seus corpos, que expressaram, na minha perspectiva de observadora e também de mulher, situações de cansaço, dor, relaxamento, conversa, pressa, suaves alegrias, carinho, reflexão, indiferença, preocupação, desânimo, tristeza. Assim, mesmo que houvesse uma limitação na implicação dos corpos das mulheres na ação, pois estavam sentadas e o espaço para a prática era bastante reduzido, o jogo possibilitou uma sensibilização, não apenas para memórias mais recentes, mas também para os modos e intensidades com que essas memórias afetam os nossos corpos. Visto que não se pode recordar algo presente, pois é preciso que haja um desaparecimento temporário, um deslocamento deste algo para um outro lugar, de onde então será resgatado, o que se faz é corporificar este algo, resgatando pela via da memória e afetando as nossas corporeidades. Vamos experimentar essa prática? Sente-se calmamente, o mais relaxada possível. Com os olhos fechados, movimente lentamente cada parte do seu corpo, sem parar, tomando consciência de cada parte isolada. Lembre-se do que aconteceu ontem à noite, às 19 horas. Faça um percurso mental até o momento em que você se deitou para dormir. Cada detalhe deve vir acompanhado de sensações corporais: gosto, dor, tato, formas, cores, sons, melodias. Tente ressentir, reexperimentar as sensações corporais. Você pode mover repetidamente a parte do corpo que se relaciona com a coisa imaginada. Por exemplo, se pensa numa comida que experimentou, moverá a boca, os lábios, a língua. Se pensa numa caminhada, moverá as pernas e os pés. Agora lembre-se do que aconteceu hoje de manhã. Como você acordou? Com o despertador? Alguém a acordou? Como era o som do despertador? A voz da pessoa? Como eram esses sons? Descreva mentalmente o rosto da primeira pessoa que você viu, os detalhes do quarto onde dormiu, do lugar onde tomou café. Faça o percurso até o momento em que começou a assistir este vídeo. E agora, onde você está? Há alguém ao seu lado? Se houver alguém, como essa pessoa está vestida? Que objetos estão no espaço onde você se encontra? Agora, lentamente, abra os olhos, respire profundamente
e compare as suas imagens mentais com as imagens reais do espaço em que você se encontra. Retomando as práticas com as mulheres no espelho, em seguida, nos exercitamos no mapeamento de situações que se constituíram como uma espécie de memória social, construída por dados e situações compartilhadas através da proposta O que mais me impressionou nos últimos anos? Buscando discutir as distinções e conexões entre opressões individuais e coletivas, sociais, eu convidei as mulheres a escreverem uma narrativa curta sobre um fato real impossível de esquecer. Boal diz: não basta narrar o fato, deve-se revelar de que maneira este fato nos impressionou e relacioná-lo com a nossa vida. De início, apenas 2 mulheres presentes começaram a escrever as suas recordações. Eu julgo que este fato ocorreu porque havia pedido que elas relatassem situações de grande impacto referentes ao nosso país. Pode-se esboçar uma justificativa para isso, recorrendo a Hogwarts, segundo o qual as lembranças não apenas se estabilizam nos grupos, como também os grupos tornam estáveis as lembranças. Assim, a própria conservação na memória de determinadas lembranças estaria condicionada à existência do grupo. A lei da Asman aponta que se o grupo se dissolve, os indivíduos perdem sua memória, parte das lembranças que o fazia assegurarem-se e identificarem-se como um grupo. O mesmo apagamento de lembranças poderia ocorrer segundo alterações de contextos políticos, já que carecem de interações e atestações sociais. Asman questiona se, além de uma memória no grupo, haveria uma memória do grupo. Esse aspecto é particularmente relevante para pensarmos as memórias das mulheres no espelho, pois, para a maioria das presentes, não era imediata a recordação de um momento marcante a nível nacional ou internacional, ou, ao fazê-lo, o relato vinha carregado de impessoalidade. Isso me levou a questionar o quanto essas mulheres se sentiam pertencentes à nação, como o nosso país exclui determinados sujeitos, e aqui eu me refiro às mulheres negras da periferia, e ao forjar uma identidade nacional, e através de práticas e políticas racistas, machistas e homofóbicas, não acolhe e legitima essas diversidades. Diante da resposta das mulheres a propostas, eu pensei que talvez, se pedisse que se recordassem de situações vividas no cotidiano do bairro, poderia mobilizá-las mais. E assim aconteceu. Os relatos começaram a surgir, mesmo que algumas preferissem não escrever, apenas relatando oralmente. Surgiram narrativas que, em certa medida, denunciavam situações de opressão ligadas a gênero. O historiador francês Pierre Nora contribui nessa discussão ao apontar que, por trás da memória coletiva, não haveria nenhum espírito coletivo, mas tão somente a sociedade, com os seus signos e símbolos, que, ao serem compartilhados pelos indivíduos, fazem com que estes tomem parte das memórias e identidades tidas em comum. Ao contrário do que foi elaborado por Hogwarts, para o qual os grupos se vinculam através da coexistência espaço-temporal, Nora institui níveis abstratos às comunidades, cujos membros não precisam se conhecer para reivindicar para si uma identidade comum. A memória funcional, tema e matéria para os poetas, e eu tomo a liberdade de incluir também as atrizes, atores e pessoas que praticam teatro do oprimido e teatro das oprimidas, se vincula um portador, que pode ser inclusive um grupo, e intermedia valores dos quais resultam perfis identitários. Assim, embora não se localizasse a princípio como integrantes de uma memória nacional, as mulheres no espelho prontamente se recordaram de fatos vividos no bairro, em território mais próximo a elas e com a qual tecem uma rede de pertencimento. A Margarida relatou uma recordação de abuso. Ela já contava com apoio psicológico por parte da ONG e particular também. Essa recordação se reconectava a uma situação de racismo vivido pela Rafaela Silva, judoca brasileira, campeã olímpica. E a Margarida escreveu: situação de racismo que aconteceu nas Olimpíadas com a Rafaela Silva em Londres. Nesse dia, eu estava lutando.
Ela faz referência ao ano de 2012, quando Rafaela Silva foi eliminada da competição depois de aplicar um golpe irregular em sua adversária. Ela foi alvo de ofensas racistas nas redes sociais por parte de torcedores brasileiros. Uma das conexões entre as situações de violência vividas por Margarida e Rafaela Silva diz respeito ao fato de que Margarida também é uma lutadora de artes marciais. Inclusive, ela relatou que estava lutando no dia em que a Rafaela sofreu com as atitudes racistas nas Olimpíadas. Falar sobre essa situação pode ter auxiliado Margarida a estabilizar a sua recordação. De acordo com Aleida Asman, a língua possui um papel determinante nessa estabilização, sendo muito mais fácil lembrar-se de algo que foi verbalizado do que de algo que nunca foi formulado pela linguagem natural, transpondo assim as recordações dos fatos específicos para as narrativas construídas sobre eles. Além disso, é pela língua que as recordações individuais são socializadas. Além da língua materna, como estabilizadora das recordações, o afeto e o envolvimento emocional ampliam a conservação da recordação. Ao se lembrar do racismo vivido por Rafaela Silva, Margarida refletiu sobre a sua experiência pessoal de mulher e atleta. Foi muito importante ouvir o relato de Margarida e extremamente significativo que ela se sentisse à vontade para falar, pois geralmente ela era muito resistente em participar das atividades, apesar de sua assiduidade. Ela disse num determinado momento: "Falar de mim dói". Com as recordações registradas, nós circulamos os textos entre todas nós e estimulei as mulheres para que conversássemos sobre as narrativas. Qual delas impressionou cada participante? Por quê? Alguém já passou por algo parecido? Quais motivos imaginávamos ter levado o fato a gravar-se na memória? Seguiram-se 2 relatos de assassinatos de filhos de vizinhas das mulheres, e nessa etapa de comentário, todas as mulheres se referiram a relatos das colegas. Elas tinham várias memórias compartilhadas, dentre estas muitos relatos de perdas, de familiares que se foram, demonstrando existir ali uma identidade em comum que organizava uma memória coletiva das mulheres no espelho. Enquanto mulheres no espelho, nós não apenas trocamos as nossas recordações, como principalmente nos solidarizamos umas com as outras. As memórias reverberaram em todas nós, nos reconhecemos nas memórias umas das outras como um espelho. Ainda neste encontro, como uma ação de registro, convidei as mulheres a criarem uma interferência na imagem modelo da bandeira nacional, representando a narrativa que mais lhes marcaram nos últimos anos. Essa é uma ação elaborada por Boal, que propõe aos participantes libertarem a sua imaginação, expondo a sua opinião emotiva e ideológica sobre uma imagem modelo. Podem-se usar outras imagens modelo além da bandeira nacional que nós utilizamos. As mulheres no espelho interferiram no lema da bandeira Ordem e Progresso, substituindo-o por frases como Justiça e Paz, Ordem e Tristeza, Justiça, Paz, Igualdade, Menos Mortes, e alteraram também as cores, prevalecendo o vermelho e o preto. Ao compartilharem as suas criações, uma das participantes comentou: falta muito para o país chegar ao verde, azul, amarelo e branco. A sua fala e as intervenções da bandeira trouxeram a denúncia, a revolta, a tristeza, as marcas de violações de direitos humanos e opressões que têm ressoado em todo o território nacional. Como as autoras negras em seus processos de escrevivência, as mulheres no espelho assumiram como lugar de enunciação um eu coletivo, através de narrativas compartilhadas. Resgatando então a condução de o que mais me impressionou nos últimos anos. Vamos lá. As mulheres são convidadas a escreverem uma narrativa curta sobre um fato real impossível de esquecer. Aquelas que tiverem dificuldade em escrever ou não se sentirem à vontade para isso, poderão gravar no celular um áudio narrando o fato que deverá ser transcrito por quem conduz o encontro. Não é necessário assinar a narrativa, que ficará anônima até um dado momento da ação. Não basta narrar o fato, deve-se revelar de que maneira este fato nos impressionou e relacioná-lo com a nossa vida.
Os textos então circulam entre todas e abre-se um debate. Qual narrativa impressionou cada participante? Por quê? Caso se sintam à vontade, identificam quem escreveu ou gravou cada narrativa. E caso também se sintam à vontade, pedir que a autora comente, faça comentários sobre a sua narrativa. E aí abre-se o debate. Alguém já passou por algo parecido? As outras participantes podem intervir, narrando fatos da mesma natureza, descobrindo semelhanças. Na próxima aula, abordaremos as práticas que nos fizeram ver e pensar sobre o território onde as mulheres no espelho vivem, nos aquecendo para o encontro com o grupo de teatro Mulheres de Luta.